Você sabia que nos bastidores, onde o BTS parece tão forte e confiante, cada um deles tem seus próprios medos? Coisas sobre as quais eles quase nunca falam. Medos que mostram que eles não são só estrelas, são pessoas reais. Hoje, a gente vai destrinchar do que cada integrante do BTS tem medo e por que esses medos fizeram deles ainda mais fortes. RM quase nunca parece assustado, mas ele tem um medo real. Ele tem medo de lugares altos, principalmente espaços abertos, pontes, locais sem proteção. Ele sente como se o chão estivesse sumindo, como se o mundo ficasse grande demais, como se o corpo encolhesse. Ele também tem medo do caos total, quando tem barulho por todos os lados, quando tudo muda rápido, quando ele não consegue acompanhar. Não é só estresse, é a sensação de que pode se afogar nos próprios pensamentos. RM também teme erros grandes, não os pequenos, mas aqueles que podem afetar todo mundo. Ele já disse que às vezes a pressão fica esmagadora, e é essa sensação, perder o controle, que mais assusta. Esse medo faz ele se sentir vivo, e o deixa mais forte a cada vez que pisa no palco. Jin parece calmo, mas tem medos bem claros, e ele mesmo já falou sobre eles. Ele tem medo de insetos, qualquer tipo, até os pequenos. Movimentos rápidos assustam, o barulho de uma asa assusta. Quando um inseto voa direto nele, ele pula na hora, perde o controle da situação. Ele tem medo de dor, não uma ideia abstrata, dor física mesmo. Ele tem medo de agulhas, medo de procedimentos médicos, medo de que o corpo não aguente uma dor forte. Ele fala disso abertamente, evita tudo que pareça instrumento médico. Jin também tem medo de situações repentinas, um estrondo alto, uma bombinha estourando, algo caindo do nada. O coração acelera, o corpo trava, tudo dentro dele tenta se esconder. Esses medos não o tornam fraco, o tornam real. Ele sabe rir de si mesmo, e isso o aproxima ainda mais das pessoas. Jung não gosta de lugares fechados, principalmente elevadores pequenos. Ele morre de medo das portas fechando, do ar ficando pesado, de ficar preso sem saída. Ele evita elevadores sempre que pode, prefere escadas, sente-se mais seguro assim. Ele também tem medo de carros. Esse medo veio depois de um acidente na juventude. Ele foi atropelado quando trabalhava como entregador. Machucou o ombro. Desde então, ele fica tenso perto de carros, especialmente quando passam muito perto. O medo volta como um arrepio leve. Jung também tem medo de perder a voz. Não a inspiração, não as ideias, a voz mesmo. Medo de acordar um dia e não ouvir aquele som que faz parte da vida dele. A música é o ar que ele respira. E perder isso seria o pior tipo de medo. Esses medos não quebraram Jung. Eles viraram parte da jornada dele e fizeram dele alguém honesto, quieto e forte. Rob tem medo do escuro, não da meia-luz, da escuridão total, onde não tem forma, não tem limite, não tem referência. Ele diz que o breu profundo deixa ele nervoso. A imaginação começa a criar coisas desnecessárias. O corpo fica tenso. Ele tem medo de cobras, qualquer uma. Grandes, pequenas, até de brinquedo. Um movimento repentino já faz ele reagir forte. O medo vem na hora. O coração dispara como se fosse perigo real. Rob também tem outro medo. Decepcionar as pessoas. Não corresponder às expectativas. Ele é a luz do grupo, mas essa luz exige um esforço interno enorme. Ele teme não conseguir apoiar, não conseguir entregar a energia que esperam dele. Esses medos o tornam humano. E é exatamente por isso que ele é amado por milhões. Jimin tem medo de altura, especialmente pontes abertas, sacadas sem proteção alta, lugares onde o chão parece longe demais. As pernas tremem, o ar pesa. Esse medo acompanha ele desde criança. Ele tem medo de perder o controle do próprio corpo, principalmente no palco. A ideia de as pernas falharem, a respiração falhar, o corpo não responder no momento mais importante, isso apavora. Ele é perfeccionista. Qualquer erro vira um golpe interno muito forte. Jimin também teme a solidão, não física, mas emocional. Medo de ficar sem as pessoas que aquecem o coração dele. Medo de perder a conexão com quem importa. Ele diz que ficar sozinho por muito tempo pesa demais. O silêncio fica alto demais. Esses medos não o fazem fraco. Mostram o quanto ele é sensível e por que ele valoriza tanto intimidade e confiança. Taehyung tem medo de palhaços. Até os adultos. Até os que só estão ali para divertir.
Os sorrisos tensos assustam. A maquiagem pesada assusta. A expressão rígida. Ele diz que se sente estranho perto deles, como se o rosto do palhaço escondesse algo desconfortável. Ele também teme sons repentinos, explosões, estalos inesperados, barulhos altos atrás dele. O corpo reage na hora. O coração dispara. Ele se assusta mesmo quando tenta se preparar. Mas o medo mais profundo de Tae-hyung é perder a liberdade. Viver preso. Alguém decidir quem ele deve ser. Ele ama a espontaneidade, movimento, escolher por si mesmo. A ideia de perder isso é assustadora. Esses medos tornam Tae alguém sensível, e é essa sensibilidade que faz dele alguém único. Jungkook tem medo de germes. Ele não curte superfícies sujas, não gosta de banheiros públicos, evita tocar coisas duvidosas, lava as mãos toda hora, limpa objetos com frequência. A limpeza acalma. Ele tem medo do oceano profundo, medo de água vasta, sem fundo visível, medo do vazio embaixo dos pés, do escuro onde qualquer coisa pode se esconder. Ele não gosta de nadar onde não dá para ver o fundo. Esse medo volta como uma sombra fria. E Jungkook tem outro medo enorme: não corresponder às expectativas, não ser bom o suficiente, decepcionar os fãs, decepcionar os membros. Ele sempre quis ser o melhor, e às vezes a pressão era demais. Ele dizia ter medo de se perder nesse peso. Mas foram esses medos que moldaram quem ele é. Alguém que vai até o fim, que aprende, que levanta, mesmo quando dói. Todos eles parecem fortes, confiantes, inabaláveis. Mas todo mundo sente medo. Até quem sobe em palcos gigantes. Até quem inspira milhões. Os medos não os tornam fracos, os tornam reais, vivos, humanos. A gente viu o que existe por trás das performances perfeitas, as pequenas rachaduras, as preocupações silenciosas, os medos sutis que vivem em cada coração. Mas é justamente por causa desses medos que eles riem mais alto, brilham mais forte e continuam seguindo, mesmo quando é difícil. O BTS não virou lenda porque não tinha medo, virou lenda porque teve medo e continuou mesmo assim. No fim das contas, quando olhamos para o BTS, é fácil imaginar que eles nasceram prontos, como se fossem feitos de algo inabalável. Mas a verdade é que cada medo, cada insegurança, cada momento de dúvida, construiu algo que nenhuma fama poderia comprar: profundidade. Eles não são só artistas brilhando no palco, são pessoas que aprenderam a respirar fundo antes de dar o próximo passo, mesmo quando esse passo parecia grande demais. E é justamente isso que torna a jornada deles tão absurda de inspiradora. Porque não estamos falando de coragem como ausência de medo, mas como a decisão diária de enfrentar aquilo que poderia paralisar. De aceitar que vulnerabilidade não diminui ninguém. Pelo contrário, revela uma força real, que cresce devagar, nas pequenas vitórias silenciosas que quase ninguém vê. Cada integrante encontrou um jeito próprio de lidar com aquilo que o assusta. RM transformou o caos em liderança. Jin fez das fragilidades um humor que acolhe. Jung converteu traumas em arte que toca como conversa íntima. Rob transformou a escuridão em luz que contagia. Jimin abraçou a sensibilidade como linguagem. Tae-hyung fez da delicadeza uma identidade poderosa. Jungkook usou a pressão como combustível para evoluir sem parar. E o mais bonito é que nenhum deles tentou esconder para sempre aquilo que doía. Eles deixaram que o mundo visse algumas frestas, alguns pedaços de verdade, alguns sinais de que ninguém cresce sem tropeços. Eles poderiam ter mantido tudo apagado, guardado, trancado atrás de uma imagem impecável, mas escolheram existir como humanos, e isso fez milhões se sentirem menos sozinhos. O impacto disso vai muito além da música, vai além dos palcos, dos recordes, das coreografias perfeitas, dos shows lotados. Está na forma como tanta gente se reconhece neles. Como as histórias, confissões e vulnerabilidades deles ajudam outras pessoas a respirar melhor. Quantas vezes alguém não encontrou coragem para continuar só porque viu que até seus ídolos tremem às vezes? Quantas vezes um sorriso deles salvou um dia inteiro? Quantas vezes a verdade deles virou força para alguém que achava que não ia aguentar? É por isso que o BTS não é apenas um grupo de artistas. Eles são, no fundo, uma lembrança coletiva de que sentir medo não significa fracassar, que crescer dói, mas vale, que é possível manter o coração aberto mesmo depois de ter se machucado, que a vida não exige perfeição, exige presença. E eles estiveram presentes,
um para o outro e para quem os acompanha em todos os altos e baixos. Quando pensamos no futuro deles, não importa para onde cada um vá ou quais caminhos escolham. O que já foi construído é maior do que tempo, distância ou mudanças. Eles deixaram uma marca que continua se expandindo, porque não ensinaram só sobre música. Ensinaram sobre humanidade, sobre seguir em frente sem saber exatamente como vai ser, sobre admitir fragilidades sem perder brilho, sobre tentar de novo e de novo e de novo. E talvez esse seja o verdadeiro significado do legado que eles criaram. A ideia de que coragem não é gritar. Às vezes, coragem é sussurrar. Eu vou tentar mais uma vez, mesmo quando o mundo parece grande demais. Eles mostraram que cada pessoa tem seu próprio ritmo, seu próprio medo, seu próprio tipo de força, e que tudo isso pode coexistir. No fim, o BTS nos lembra que ninguém precisa ser invencível para ser extraordinário, que a luz só existe porque há sombra, que a vulnerabilidade não nos quebra, nos aproxima. Eles cresceram diante dos nossos olhos, e nós crescemos com eles. Se tornaram lenda não pelo que esconderam, mas pelo que escolheram mostrar. E enquanto continuarem caminhando, mesmo com medo, estarão provando algo simples e poderoso. Ser humano já é, por si só, um ato de coragem.